Bom dia, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou bastante feliz, graças a Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma mensagem que está no livro de Jonas, né? Louvado seja Deus, capítulo 3, né? Irmãos, por que eu estou persistindo em Jonas? Porque temos que aprender muito na palavra do Senhor, né? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, quer dizer, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. O versículo 9 diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor a sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em algumas Bíblias diz que aquele rei botou todos em jejum, decretou, homens, animais, até criança de peito, iriam fazer jejum. Eu imagino a choradeira que estava naquela cidade, porque estamos aqui com o meu netinho, meu bisnetinho está com 4, 5, hoje tem 6 dias de nascido, ou 7, não lembro bem, 7, mas na hora que ele está com fome, ele chora muito, chora muito. Tem que ter a comida dele. Então imagine, todas as crianças de peito ali sem comer, Mas vamos lá. Então, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes farei e não fez. Agora vamos para o 4. Fala sobre o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande benignidade, e que se arrepende do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra diz que o povo de Nínive, era um povo rebelde, Era um povo bárbaro, odiado, porque Nínive cresceu muito, era da cidade de Mesopotâmia, A grande cidade de Nínive era a capital da Síria e residência de vários reis assírios. Localizada a nordeste da Mesopotâmia, junto ao rio Tigre, Nínive prosperou de 800 a 600 a.C., quando foi destruído pelos medos. Os limites da cidade espalhavam-se ao longo do rio, tornando-a uma grande cidade com tamanho e em influência. Vamos continuar aqui. Aí, o que acontece, aquele povo se achava muito poderoso, por causa daquela grande cidade, se achava inabalável, Era um bárbaro, Eu não peguei ainda essa parte aqui a dizer que os pais de Jonas foram mortos ali, porque foram lá levar a palavra, Mas muitos estudiosos falam que isso aconteceu. Por isso Jonas
desobedeceu a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, né, nós vemos aqui que Deus não aceitou a desobediência deliberada de Jonas. Apesar de Jonas sentir-se salvo enquanto fugia do chamado de Deus, o Senhor interveio sobrenaturalmente e provocou uma tempestade no mar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos investigaram e muitos não. Até hoje, né? Muitos querem saber como é que Jonas sobreviveu, né, dentro de um peixe, né? Investigar algum tipo de grande peixe dentro do qual um homem podia ser preservado durante vários dias. Quantas coisas, quantas vezes a gente quer saber, né? Procura saber, ficar querendo saber como é que foi, por que isso aconteceu, né? A gente não concorda, não quer concordar, né, com o poder de Deus, né? Coisas, irmãos, assim que a gente fica vendo, meu Deus, como é que pode, né, isso ter acontecido, né? Jonas provavelmente esperasse que aquele povo, né, fosse ignorar, que aquele povo ignorasse a sua advertência e recebesse o juízo de Deus. Embora Jonas esperasse uma destruição como a de Sodoma e Gomorra, Deus anunciou a conversão ou arrependimento de Nínive. A palavra profética de Jonas foi plenamente cumprida, mas num sentido muito diferente do esperado por ele. Por quê? Porque aqui no 4, né, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aqui no versículo 3 ainda, né? Quando aquele povo, aquele rei proclamou e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, né, o arrependimento, né? Fala que no versículo 8, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se arrependeram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu também do mal que tinha dito, e desfaria e não fez. Aqui no quadro fala sobre o descontentamento de Jonas, quando ele fala, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Né? Quantas vezes, irmão, nós vemos pessoas que não se agradam, né, com o livramento, né, com a bênção que Deus derrama sobre alguém, né, com o chamado de Deus, enfim, com o que Deus faz na vida de alguém, né? Fica de longe, como Jonas ficou, né? Ainda pediu até para morrer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas fizeram da mesma forma, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias, irmãos, quando estava sendo perseguido por Jezabel, ele disse assim, ó, melhor tirar a minha vida, né? Porque mataram todos os profetas e só eu fiquei. Então está na hora também de eu ir descansar junto com meus pais, né? E aqui Jonas no versículo 3, tira pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E o Senhor respondeu a Jonas, olha só que maravilha, disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E Jonas, irmãos, estava torcendo pela destruição daquela cidade, né? Mas, irmãos, a Bíblia fala-nos claramente para nós, Deus não tem prazer na morte do homem. Deus fez o homem foi para que vivesse, não para que morresse, né? Mas quantas vezes, irmãos, nós no nosso coração mau, né? O coração do homem é mau, né? Ficamos torcendo para que alguma coisa de ruim aconteça. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta, né? Que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta.
né? Isso aí foi uma lição que o Senhor deu a Jonas. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, olha só. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte. Diz mais uma vez: oh, que sol quente, melhor é morrer. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor, Deus, como sempre, tendo misericórdia da humanidade, inclusive de Jonas, né? Porque recebeu a ordenança de Deus e não obedeceu. E Deus, então, irmãos, né, louvado, usou aqueles marinheiros, né, que através desta palavra, né, que Jonas, quando Jonas declarou, sou hebreu e servo do Deus vivo, e temo Deus do céu, que fez tudo isso, inclusive o mar. Quando ele fala isso, né, aquele povo temeu, né? Então, que nessa manhã nós também viemos ser temente a Deus e obediente à palavra do Senhor. Vamos orar, Pai amado, Pai querido. Deus de misericórdia infinita, Senhor, eu rendo-te graça, Senhor, por este dia. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por palavras, obras, pensamentos, por todas as vezes, Senhor, a qual desobedeci a tua ordenança, de ir, meu Senhor da glória, aleluia, levar a tua palavra, de me colocar de pé e falar da tua palavra, Senhor, e não fiz. Deus, nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, renova, restaura os dons espirituais da minha vida, restaura o teu povo, restaura a tua igreja, desperta teu povo com entendimento, meu Senhor da glória, da tua palavra, que não podemos, meu Senhor da glória, aleluia, duvidar, não podemos, meu Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor, querer fazer a nossa vontade, mas que nós viemos nos colocar de pé, né, e fazer a tua obra, fazer a tua vontade, obedecendo a tua palavra, porque o teu propósito é que cada um venha arrepender-se e salvar-se do seu mau caminho. Que Deus abençoe a sua igreja nesta manhã e dê vitória e dê graça, em nome de Jesus, amém.